Salve os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, conforme já é de costume, nós estamos agora iniciando a live com mais uma lição da EBD, as Escolas Bíblicas Dominicais da CPAD, que nesse trimestre está tratando o assunto a fragilidade humana e a soberania divina, lições do sofrimento e da restauração de Jó. Hoje a lição número 9 especificamente é sobre Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Antes de começarmos a aula, meus irmãos, vamos fazer uma oração para que nós possamos em tudo ter a direção do Espírito Santo e não venhamos também falar aquilo que queremos, né, mas aquilo que Deus quer. Altíssimo Deus e glorioso Pai, em nome de Jesus, teu Santo Filho, pedimos a tua graça, a tua boa mão estendida sobre nossas vidas, meu Senhor. Nos inspira, nos dá graça, traz a nossa mente, Senhor Deus, meu Pai, de uma forma lógica, de uma forma clara, de uma forma objetiva, aquilo que temos estudado, Senhor Deus, meu Pai. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo abra o entendimento do teu servo e das tuas servas para que possam compreender a tua palavra e assim crescerem na graça, no conhecimento, para que através de nossas vidas o teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Nós pedimos confiando e crendo em nome de Jesus. Meus irmãos, dando continuidade então a este assunto do trimestre, já é esta a aula número 9. Obrigado, senhor. Aula número 9, estamos a 4 aulas para encerrar o trimestre e também o ano. Hoje nós vamos falar então sobre a sabedoria de Deus. O texto áureo se encontra em Jó capítulo 28, versículo 28. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A verdade prática diz assim: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor, e não ao mero acúmulo de conhecimento. O texto bíblico em classe, leitura bíblica em classe, que se procede na classe, está em Jó capítulo 28, do versículo 1 ao 28. Não vou ler, porque isso tomaria muito tempo, e eu também não vou ler especificamente a Escola Bíblica Dominical, mas vou abordar o assunto sobre uma outra ótica, tentando trazer algum subsídio para os irmãos, tá certo? Porém, eu quero ler a introdução, meus irmãos, que eu achei muito interessante e que eu acho que é importante para startar o assunto, tá certo? Diz assim: nesta lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de hoje. O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é de origem divina. Assim temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da sabedoria, da verdadeira sabedoria. Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática, através do temor do Senhor. Meus irmãos, eu quero me deter então a esta
introdução e vamos agora então falar aqui o que eu coloquei na minha mente. Primeiro, meus irmãos, às vezes se confunde muito com sabedoria e conhecimento. É óbvio que para Deus te capacitar com sabedoria, é necessário você ter conhecimento. Não adianta, meus irmãos, ficar pensando que eu terei sabedoria, porque ela vai cair do alto sobre a minha cabeça como um manto, e eu vou ter agora ter sabedoria. Não, não acontece assim, meus irmãos. A sabedoria, ela é proveniente do conhecimento que se adquiriu. Então, o que é conhecimento? Não vou me deter aqui, não vou falar sobre conhecimento. Vou dar uma rápida passagem sobre assuntos que eu já ventilei anteriormente. Se você quiser saber mais detalhadamente sobre como se adquire o conhecimento, procure ou no Facebook ou no YouTube uma aula que eu falo sobre os nomes do sogro de Moisés. Se há contradição na Bíblia ou não. Então, Obabe, Jetro, ali eu falo mais detalhadamente sobre conhecimento. Então dá uma olhadinha lá. Eu não vou me deter especificamente, vou dar uma rápida passagem então para trazer à memória o que é conhecimento. Depois eu quero me deter mais especificamente sobre o que é sabedoria. Então, o que é conhecimento? Ato ou efeito de conhecer. Ato de perceber ou compreender por meio da razão e ou da experiência. Pronto. Isso é conhecimento. Então você não vai ter conhecimento se você não procurar o conhecimento. E como é que se adquire o conhecimento? Já falei diversas vezes, até o escritor da escola dominical sobre este assunto de hoje traz esta definição que eu vou trazer para você agora. Um determinado pregador deu essa definição de uma forma mais simplória, mas eu trago essa definição de uma forma mais complexa. Conhecimento é adquirido de três maneiras. Primeiro, vou chamar atenção para esse detalhe. Alguns invertem essa ordem, mas para mim a ordem correta é esta. Primeiro, através da revelação divina. Então você vê lá, começando em Gênesis, capítulo 1. Adão, conhecimento que ele teve, nominou todos os animais, todos os vermes, todos os seres vivos, todas as plantas. Conhecimento pela revelação divina. Está vendo? Deus pode trazer algo, te revelar algo com uma clareza tremenda que você nunca imaginou estudar sobre aquele assunto ou falar aquilo e Deus te revela. Então ela vem pelo segundo meio de se obter o conhecimento. Pode ser herdado, passa de pai para filho pela tradição. Então você vê isso na Bíblia. Moisés, no começo, Abraão, passava o conhecimento que foi adquirido para os seus filhos. Então, ele é herdado, algo que se herdou dos seus antepassados. E o terceiro é adquirido através de pesquisas nas escolas, faculdades, laboratórios, pela observação e pela contemplação. Então você adquire dessas três maneiras o conhecimento. A primeira que eu disse para você, que é pela revelação divina, ele está muito ligado com a verdadeira sabedoria. Porque o conhecimento agora, resumindo, a sabedoria é a capacidade dada por Deus para aplicar corretamente o conhecimento adquirido. Já disse, vou citar de novo, falei em 1 Reis, a partir do capítulo 3. Salomão era sábio, ele era um homem que tinha conhecimento,
foi formado nas melhores escolas da época, filho de rei, preparado para assumir o reino. Procurou conhecimento, adquiriu conhecimento, mas teve um determinado momento que o conhecimento não era suficiente para resolver uma demanda entre duas mulheres. Aí ele fez o quê? Aplicou a sabedoria que é pura, que não deixa dúvida, não tem confusão. Traz aqui, as duas estão brigando, dizendo que o filho é dela, não é isso? Então traz essa criança aqui, me dá uma espada, eu vou partir no meio. Eu resolvo o problema, metade para você, metade para você. Mas a verdadeira mãe, olha lá, a sabedoria, se condoeu e falou, não, de maneira nenhuma, deixa ele vir então, fica com ela. Ele conheceu que aquela era a verdadeira mãe, enquanto ela falou, é isso mesmo, corta no meio. Tá vendo aí? Então, sabedoria, a capacidade dada por Deus para aplicar corretamente o conhecimento adquirido. Pronto. Vamos lá. De onde procede a sabedoria? Então vamos lá. Provérbios, capítulo... Se você ler o próprio texto de Jó, capítulo 28, eu não vou discorrer sobre ele, mas ali você está vendo a diligência que se deve ter nos primeiros versículos para se obter riqueza, ou seja, pedras preciosas. Então ele mostra ali a dificuldade que o homem passa, os esforços que ele aplica para conseguir a riqueza. Então ele mostra de onde vem as pedras preciosas. Nos primeiros versículos do capítulo 28, ele mostra ali, né? Na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. O homem põe termo à escuridão, descendo, tá vendo? Para adquirir o ouro, as pedras preciosas. E até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Abre estrada para as minas, longe da habitação dos humanos. Ou seja, ele está mostrando as dificuldades que o homem enfrenta para adquirir as pedras preciosas. Aí, dando continuação, ele vem depois ao versículo 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? É aí aonde nós queremos chegar, correto? Quando você abre a Bíblia e você vai em Provérbios capítulo 8, ele traz as qualidades da sabedoria. Eu quero me deter depois um pouquinho aqui, onde eu quero encerrar, mas antes eu quero chamar a atenção sua para Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 20. O escritor aqui de Provérbios, ele personifica a sabedoria. Ele mostra que a sabedoria, ele usa aqui uma metodologia mostrando a sabedoria como uma mulher. Então ele começa assim, ó, no versículo 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a sua voz. 21. Do alto dos muros clama, a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? Olha aí. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Amigo, a Bíblia está falando a respeito de mim e de você. Se abandonarmos o desejo de procurar o entendimento,
se abandonarmos o desejo de procurarmos a sabedoria. Não tem, tá aqui, ó, não dá para enfeitar. Nécio, que ama a necessidade, escarnecedor, prefere desejar o escárnio. Quem não tem sabedoria, infelizmente, meu irmão, é escarnecido por aí. Tem tanta gente que tem conhecimento. Conhecimento te leva, conhecimento secular te leva a ter sucesso financeiro. O conhecimento secular te leva a ter boas profissões. Ou você pensa que no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, ou as grandes faculdades mundiais, não tem homens cheios de conhecimento? Tem, na NASA, tem homens cheios de conhecimento, mas não tem sabedoria, essa é a verdadeira sabedoria. E de repente esses homens, com tanto conhecimento, cometem loucuras. Que você fala, mas como pode essa pessoa com tanto conhecimento, com essa formação, cometer esse desatino? Meu irmão, no nosso meio, dentro de nossas igrejas, temos homens formados, com grande conhecimento, formados em boas faculdades, que exercem funções importantes em grandes empresas. Estão até na liderança, mas cometem necessidade que você fala, como é que pode o camarada ser tão nécio dessa maneira? Não ter observado, não ter percebido que ele estava cavando aos pés dele um tremendo do abismo. E você sabe o que ele passa a ser? Chacota. Tá aqui, meu irmão. Eu não estou inventando, está na Bíblia. Está escrito aqui. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. Escarnecido. Ele passa a ser comentário na boca dos outros. Olha o que o camarada fez, ele não observou que esse caminho que ele estava tomando estava errado. Ia levar a destruição, ia ser envergonhado. E vós, loucos, porque aborrece o verdadeiro conhecimento, meu irmão. É, assim é verdade. Aí depois o versículo 23. Atentai para a minha repreensão. Eis, a sabedoria me repreende. A sabedoria verdadeira te repreende. Ela te tira do caminho tortuoso e te coloca no caminho correto. Eu estou lendo e parafraseando a Bíblia. Eu não estou inventando. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vós fareis saber as minhas palavras. Está personificado aqui como uma mulher. Continuando. Mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a minha mão e não houve quem atendesse? A sabedoria estendendo a mão para você assim, vem, me pega, me abraça. E você recusando. E você recusando. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. O amigo verdadeiro, o amigo sincero, o amigo fiel, ele te repreende. É por isso que eu sou repreendido por Jesus. É por isso que em determinadas circunstâncias eu sou repreendido pelo Espírito Santo. Dou uma chavé rapidamente. Porque eu sei que ele quer o meu bem. Mas muitos não conseguem mais nem saber que o Espírito Santo está na vida dele. Nem sequer compreende mais. Não ouve mais a voz do Espírito Santo. Não adianta. Aí passa por nécio. Aí passa escárnio diante de todo mundo, sabe, de chacota. É o assunto de hoje, meu irmão. Você que recusa a sabedoria.
26. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Isso aqui é sabedoria falando. Ela está personificada aqui numa mulher. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vós chegar o aperto e a angústia. Você está recusando a sabedoria. Você está rejeitando a sabedoria. Você está apoiado no conhecimento que você adquiriu. Você está apoiado no ciclo de amigos poderosos que você tem. Eles não vão te livrar desse momento aqui, ó. Em vindo o vosso terror como a tempestade. A tempestade surge sobre a minha vida e sobre a tua vida. O que tem conhecimento vai enfrentar a tempestade de uma maneira. O que tem sabedoria vai triunfar a tempestade. Mas a tempestade vem para mim e vem para você. E o que é que você tem? Conhecimento ou sabedoria? Em vindo a vossa perdição como um redemoinho. Vou parar aqui. Redemoinho é aquele vento que ele... Não tem vento nenhum aqui agora. O redemoinho ele vem rodando, ó, passando, levando. E onde ele passa, ele destrói. Estou sujeito a acontecer isso e você também está sujeito a acontecer isso. Mas tem conhecimento. E talvez seu conhecimento nesse momento não sirva. Mas o que tem sabedoria, que ela vem do alto, é divina, a verdadeira sabedoria, Deus vai te dar a instrução para você escapar, para você sair vitorioso desse negócio. No capítulo... Então, vamos lá. Então, de onde vem a sabedoria? Provérbios, eu ainda não vou falar sobre o capítulo 8. Vou primeiro concluir de onde vem a verdadeira sabedoria. 3:19. O Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência estabeleceu os céus. Capítulo 8, versículo 22. Vamos ver então de onde vem a verdadeira sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. De onde provém a sabedoria? Tiago capítulo 3, versículo 17. Irmão, a verdadeira sabedoria você não adquire da faculdade. A verdadeira sabedoria você não consegue, por mais profundo que você desça no oceano ou no abismo da terra. A verdadeira sabedoria, se você subir ao céu, você não vai achá-la. Tiago 3:17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Eu já podia parar por aqui, né? Eu já podia parar por aqui. Mas vamos ver algumas qualidades que aquele que tem sabedoria demonstra ter. Qualidades. Você vai ver essas qualidades na pessoa e vai falar, esse tem a sabedoria. A sabedoria dele não provém dele, não provém do conhecimento adquirido. Não. Se você tiver condições, meu irmão, eu te aconselho. Se esforça. Procure fazer as melhores faculdades se você tiver condição. Não tem nada de errado nisso. Se você tiver condições financeiras, ou conseguir passar numa faculdade pública entre os melhores, faça essa faculdade. Esteja lá de segunda a sexta-feira à noite na faculdade. Isso não vai impedir de você ser crente, não. Adquira conhecimento, mas não esqueça, a verdadeira sabedoria provém do Pai das luzes, provém do alto. E aquele que tem sabedoria tem algumas qualidades que eu quero encerrar aqui,
chamando a sua atenção e a minha atenção para esses pontos que é importante. Provérbios capítulo 8, versículo 5 diz assim, ó. O capítulo 8, vamos fazer um resumo sobre o capítulo 8 de Provérbios. O capítulo 8 está se dividido. Do versículo 1 ao versículo 21, traz as qualidades da sabedoria. Eu vou elencar somente 8 aqui. Provérbios capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 21, traz as qualidades da sabedoria. No versículo 22 ao versículo 31, traz a origem da sabedoria. Alguns, meus irmãos, interpretam esses versículos do 22 ao 31 como se referindo, apresentando um quadro de Cristo, meus irmãos, como se fosse falando diretamente de Jesus, como se essa sabedoria aqui fosse Jesus. Respeito a esse entendimento, ele pré-encarnado, né? Ao invés de simplesmente apresentar o caráter, para mim, eu entendo que aqui está apresentando o caráter eterno da sabedoria. É óbvio que Jesus Cristo é a revelação da sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo versículo 24. Jesus é a revelação da eterna sabedoria de Deus. Através dele, ele tinha um plano para frustrar o inferno, para frustrar Satanás, resgatar o homem de novo através de Jesus Cristo. Pronto, sua sabedoria maior que essa. Não há necessidade, não é verdade? Mas para mim, do versículo 22 ao 31, ele mostra o caráter eterno da sabedoria. E depois do capítulo, do versículo 32 ao 36 do capítulo 8, ele fala um pequeno resumo sobre o homem de sabedoria. Então vamos se deter aqui a 8 qualidades que você nota naquele que tem a sabedoria que procede de Deus. Primeiro, vamos ler o versículo 5. Então vamos ler, vou ler o 8 de 1 a 5 para a gente entender. Não clama porventura a sabedoria, o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, ela se coloca. A sabedoria, você está meio perdido, né? Uma encruzilhada, para lá ou para cá. A sabedoria vai te conduzir pelo caminho correto. Está aqui. Está aqui. O escritor usa uma figura, um camarada parado na encruzilhada, entre dois caminhos, em dúvida para qual caminho eu vou. A sabedoria te conduz pelo caminho correto. Está aqui o versículo 2, no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Versículo 3, junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. As cidades antigamente, na época que foi escrito aqui, tinham portas, entradas. Para acessar a cidade você tinha que passar por portas. E cada cidade tinha os seus costumes. Os moradores tinham os seus procedimentos. E o viajante, quando chegava, às vezes ele se detinha um pouco na porta da cidade e conversava com os mais de idade, os anciões que ficavam sentados ali à porta da cidade. Se apresentava, conversava com aqueles anciões daquela cidade, procurava se adequar aos costumes, como proceder, o que poderia ser correto, o que poderia ser errado naquela cidade. Tá aí! O viajante chegava na porta, então ele procurava, porque a sabedoria estava na porta. Você está observando? Com os jovens está a força, meu querido. Com os jovens está a impetuosidade. Com os jovens está o vigor físico. Mas os idosos, respeite ele,
porque ele tem sabedoria. Os idosos salvos, aqueles que estão na direção de Deus, não despreze ele de maneira nenhuma. Ele tem experiência, ele tem bons conselhos para lhe ajudar. Não faça isso. Se você está desprezando os idosos, é o primeiro sinal que você não tem sabedoria. Pode ter conhecimento, mas não tem sabedoria. Versículo 4. E vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Aí vem o 5. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Primeira conclusão que você chega no versículo 5 do capítulo 8. Quem tem sabedoria é prudente. Está chegando numa empresa? Está chegando numa nova família? Está começando um relacionamento? Está chegando numa igreja? Seja prudente. Seja prudente. Considere aqueles que já chegaram lá primeiro que você, rapaz. Não faça isso. Considere. Alguns dos que estão ali tem uma história naquele local, naquela empresa. Aquela família que você está começando a chegar tem uma história. Aquela igreja tem pessoas ali que tem história ali dentro. Seja prudente. Mostre que tem sabedoria. Vamos continuar, que eu não quero me alongar muito não. Versículo 6. Ouvi, pois, farei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas. Quem tem sabedoria fala coisas excelentes. Quem tem sabedoria é justo e prático. Não faz rodeio. Não comete injustiça. Não fique enrolando. Tá claro? Primeiro, versículo 5, tem prudência. Versículo 6 mostra. Segundo, que fala coisas excelências. Depois que é justo e é prático. Continuando, versículo 7. Porque a minha boca proclamará a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. Quarta característica, quarta qualidade de quem tem sabedoria: fala a verdade. Mentiroso não tem sabedoria. Cometeu algum erro? Todos nós estamos sujeitos a cometer erros. Pague o preço, fale a verdade. Conte o que aconteceu. Não minta para se beneficiar da mentira, porque a mentira tem perna curta. Amanhã ela vai te deixar no caminho. E outra, você está pensando que não tem gente disposta a desmascarar você, rapaz? Não faça isso. Se você anda mentindo, mostra que você não tem sabedoria. Outra característica do próprio versículo 7. Vou ler de novo. Porque a minha boca proclama a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Quinta característica. Quem tem sabedoria abomina a impiedade. Ele não é ímpio. Escuta aqui. O ímpio é uma característica que se define mais, sabe aonde? Dentro das nossas igrejas, meus irmãos, em nosso meio. O ímpio é aquele que conhece a verdade, aquele que conhece o Salvador, é aquele que conhece o que é uma vida santa, conhece os mandamentos bíblicos, como deve proceder, como deve agir, e age erradamente. Ele é ímpio, ele é iníquo. Continuando.
Versículo 8, a sexta qualidade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta e nem perversa. Quem tem sabedoria fala com justiça. Não adultera a verdade. E não usa de perversidade, não é perverso. Não existe coisa pior do que o perverso, meu irmão. O mentiroso, meus irmãos, que não usa de verdade, ele é um perverso. Ele muda os fatos para se beneficiar. Se você age dessa maneira, me desculpe, você pode ter muito conhecimento, mas você não tem sabedoria. Sétima qualidade, o capítulo 8, versículo 10 e 11 diz assim: aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. O versículo 11 diz assim: porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Sétima qualidade, ou característica de quem tem sabedoria: não anda interessado em prata ou em ouro. Quem tem sabedoria não fica procurando agariar dos menos favorecidos bens financeiros. Quem tem sabedoria não adultera a palavra para se beneficiar financeiramente. Quem tem sabedoria é honesto nos relatórios da sua igreja. Quem tem sabedoria proveniente de Deus, o que entrou, o relatório de despesa é exatamente o que saiu. Não existe nada por fora. Eu tenho uma notícia para te dar. Se você está agindo assim, você pode ter um grande conhecimento, mas você não tem sabedoria. Se você age assim, mostra que você está amando mais o ouro e a prata do que a verdadeira sabedoria. E por último, capítulo 8, versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimento e de conselhos. Quem tem sabedoria tem bons conselhos. Que coisa interessante, né, rapaz? Ele é prudente. Ele não tem o dedo apontado para ninguém. A pessoa que tem sabedoria, você conhece ela. Porque por mais dificuldade que você esteja passando, por mais difícil que seja o teu problema, você a procura. E ela vai ter bons conselhos. Você vai sair dali seguro. Você vai sair dali, talvez entrou em uma situação difícil, mas depois que você conversa com a pessoa que tem sabedoria, você vai ser fortalecido. Você já não vai mais se ver derrotado. Você não vai mais se ver destruído, porque você recebeu bons conselhos. Quem tem sabedoria não diz que vai destruir ninguém. Quem tem sabedoria não diz que vai acabar com ninguém. Quem tem sabedoria é prudente e tem bons conselhos. Quem teme a Deus e aparta-se do mal, prova que tem sabedoria e entendimento. Para encerrar, Jó, capítulo 8, e o capítulo 28 e o versículo 28. É o texto que foi proposto hoje para a leitura bíblica em classe. E diz assim: e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. O homem que tem sabedoria, ele teme a Deus.
ela é temente a Deus. Temer a Deus é honrá-lo, não é ter medo de Deus. Ah, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, Deus vai me castigar. Que é isso, rapaz? Se eu fizer isso, Deus está com o dedinho lá de cima apontado, vai jogar um raio vai me mastigar, vai me castigar. Que é isso? Isso é medo. Ei, nem se preocupa, rapaz. Deus não vai jogar raio nenhum em você, não. Fique totalmente tranquilo quanto a isso. A tua loucura vai te levar à tua própria destruição. Quem tem sabedoria, teme a Deus. E aparta-se do mal e tem entendimento. Meus irmãos, espero ter cooperado um pouquinho referente a esse assunto. Resumindo, quem tem sabedoria é prudente, quem tem sabedoria fala coisas excelentes, quem tem sabedoria é justo e prático, quem tem sabedoria fala a verdade, quem tem sabedoria abomina a impiedade, quem tem sabedoria fala com justiça, não adultera a verdade e não é perverso. Quem tem sabedoria não está interessado em prata ou em ouro. Quem tem sabedoria é prudente e tem bons conselhos. Quem teme a Deus tem entendimento, aparta-se do mal e Deus coroa com sabedoria. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Altíssimo Deus e glorioso Pai, no nome da pessoa bendita de teu filho amado, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de podermos ministrar a tua palavra. Meu Pai, que não venhamos ser ouvintes esquecidos, mas que sejamos praticantes da tua palavra, meu Senhor. Que não venhamos, ó Pai Celestial, ser teóricos, mas que possamos viver aquilo que nos ensina a tua palavra, para que através de nossas vidas o mundo possa ver a verdadeira sabedoria que habita em nós, que é o teu Espírito, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. É o que nós pedimos, confiando e crendo, em nome de Jesus. Amém.